TVC16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, esse programa que se propõe a levar a paz. De que maneira? Divulgando a doutrina espírita. Por quê? Ainda há pouco, no caminho, conversávamos com um amigo e ele nos questionava. Para ele, ora, segundo a doutrina espírita, a maior caridade que se pode fazer em relação à própria doutrina espírita é a sua própria divulgação. Portanto, nós nos interessamos muito em divulgar e não em captar pessoa ou eventualmente recurso, até porque isso é Deus, tudo ótimo, seu Gama, tudo tranquilo. Então vamos seguir com o nosso programa, lembrando aos nossos irmãos a três coisas que nós nos propomos, basicamente, e tudo a meu favor. Nós não cobramos, não estamos também, e nunca tivemos a ideia de captar pessoas, fazer com que elas mudem de religião. Agora, se ela não tem religião e gosta da doutrina espírita, tudo bem, isso aí não tem problema. Então a doutrina espírita é aquela orientação dos espíritos que faz com que nós sejamos felizes por saber o que acontece após a morte, que nós vamos continuar vivos, porque a morte é apenas uma transição para o outro lado. E mais, podemos provar que tudo está na nossa Bíblia, ou seja, que não é dos católicos, mas o espiritismo é o cristianismo, rede vivo. Daí a sua imensa aceitação. Vecmir, então, por favor, você continua com a palavra? Perfeito. O microfone também ou o seu está funcionando? Não, está tudo tranquilo. Então, tá tudo bem. Vamos em frente. Então, pessoal, sejamos todos bem-vindos no programa Enfoque Espírita. Lembrando que o programa Enfoque Espírita é às 10 horas, ao vivo, e reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 17 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. E aceitamos também perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E pode ser acessado também pelo Facebook, tá? É só você digitar lá em cima na página, tudo junto, tá? TV Cidade de Petrópolis. E também pode ser visto o programa pela internet www.tvc16.com. Perfeito? Então agora vamos fazer a leitura. Perfeito, seu Gama? Então vamos lá. Vecmir, temos aquele apelo que eu faço depois. Sim. Entendeu? O senhor quer que faça o apelo agora? Não, depois. Você passa para mim que eu faço questão de fazer então, hoje, bem. né? Tá certo. A respeito dos núcleos. Dos núcleos. Tá? Isso. Então vamos seguir a rotina, por favor. Tá certo. Faça primeiro. Perfeito. Então, o título é Supercultura e Calamidades Morais. Lucas, capítulo 12, versículo 20, diz o seguinte: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da
astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custas de máquinas para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa. Precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14, capítulo 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma, entre aspas, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz com ele, as considere. O homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Espíritas, amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Através de Francisco Cândido Xavier, assinado Emmanuel. Que beleza, Sedama. E veja só, a gente sempre falando de calamidades morais, como o suicídio é uma constante. Eu não levo mais adiante a conversa, porque temos uma programação, mas é impressionante como as pessoas desprezam um dom maravilhoso que é a vida, sem imaginar que consequências terríveis virão. Mas o fato é orar por eles, que não tem outro jeito. Com certeza. Camila, eu gostaria, antes de você começar as perguntas, fazer aqui uma propaganda que devemos fazer. Com certeza. Então, nós estamos aqui agora numa quarta-feira. 10. Hoje, então, nós temos um encontro, mas aí tem poucas pessoas, porque são 200 convites só. Certo. E vai ser no Palácio de Cristal às 8 horas da noite, tá? Bom, na verdade, quem quiser tem que buscar o convite na Praça Florida de Livros, né? Depois temos, na quinta-feira, um seminário, tá? Que vai ser na União Espírita Allan Kardec, que fica na Estrada Machado Fagundes, 369. Isso no dia 11, quinta-feira, amanhã. No dia 12, sexta-feira, tem uma palestra com o escritor André Andrade Pereira. Fica onde? No Centro Espírita Missionário da Caridade, que fica na Estrada Independência 82, no Cremeri. E será às 20 horas. Terá também uma outra palestra com o escritor André Marinho, com o título Vim para que todos tenham vida, aonde no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o GEBEM,
que fica na estrada União Indústria, lá em Itaipava, na reta de Itaipava. No sábado, em Petrópolis, teremos um seminário com a psicóloga Inês Galuzzi, no grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. E teremos, às 11 horas, na Praça da Liberdade, uma participação com coragem. Vamos seguir em frente. Depois, teremos palestra com o escritor Vinícius Lara, ainda no dia 13. Vim para que todos tenham ouvido, é o tema, na União Municipal Espírita de Petrópolis, tá, às 17 horas. Portanto, no sábado, às 17 horas. E às 18h30, vai ter outro evento, mas aí é para quem estiver lá para continuar. Perfeito. Porque já, provavelmente a casa já terá esgotado as possibilidades. No domingo, dia 14, portanto, terá passado a semana toda, né? Então, nós teremos o seguinte, na União Municipal Espírita de Petrópolis, Viver é a Melhor Opção, com André Trigueiro. Isso. O André que é da TV Globo. Tá? Certo. E assim por diante, eu vou falar então até domingo, porque não adianta ver muito, mas depois vemos o seminário Viver é a Melhor Opção, lá na UMEP, exatamente às 14 horas, e deixamos para segunda-feira, para ver se ou vamos até quarta-feira que vem. Eu posso ir até quarta-feira. Isso, por favor. No dia 15 de abril, em Petrópolis, no Grupo Espírita Irmã Catarina, às 20 horas, palestra também. E temos em São José do Vale do Rio Preto, tá? Grupo de Estudos Allan Kardec. Então, também uma palestra, que horas? Às 20 horas. E no dia, obviamente, no dia 16, que aqui está em letra vermelha, para mim fica difícil de ler. O espaço é pouco. Palestra com a escritora Carmen Silveira, aonde? No Centro de Estudo e Esclarecimentos Espíritas, às 20 horas. Os demais já será na própria quarta-feira, aí estaremos aqui para divulgar novamente, tá? Perfeito. Isso então, pessoal, é exatamente a Praça Florida de Livros, que é do dia 6 até o dia 18 de abril. Como são muitos eventos, e ditos assim, a pessoa pode ter captado um ou outro, mas na verdade seria interessante que a pessoa passasse lá na Praça Florida de Livros, onde está armada a barraca, e então lá pegar essa programação. O ideal é isso, pega a programação e aí podemos seguir lá. Tá? Perfeito, perfeito. Porque, vemos, lendo aqui, a pessoa não vai gravar. Tá? Mas é só passar lá, que procura lá o pessoal lá, que tem os folders todos relativo às datas, locais e horários. Então vamos prosseguir, seu Gama? Pode. Então nós estamos exatamente estudando o Livro dos Espíritos, e na semana passada nós falamos sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Sim. Acontecimentos. Muito bem. Porque na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, nós falamos sobre influir os espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Então nós temos a resposta, muito mais do que supõe, não raros são eles que vos orientam e dirigem. Perfeito. Agora nós vamos falar mais se a influência dos espíritos é só nos nossos pensamentos e atos, mas também agora influência nos acontecimentos da vida. Acontecimentos, perfeito. E agora estamos então exatamente, na pergunta... Exato. E aí eu queria fazer uma pergunta em cima justamente deste tema, porque isso, a aproximação dos espíritos para com, entre aspas, o médium que nós vamos abordar aqui hoje, é justamente essa afinidade que existe entre a espiritualidade e o indivíduo, como se fosse um bem-amado que ele quer nos orientar. Neste momento aqui, com certeza, existe o meu guia e a guia do seu Gama aqui, nos auxiliando a fazer todo esse programa através de perguntas e respostas para que vocês possam entender da melhor forma possível. Isso nos leva a uma coisa chamada mediunidade. Então, veja bem, mediunidade é aquela faculdade superior que todos nós apresentamos, num grau maior ou menor, que é a influência de um espírito sobre nós. Então, podemos dizer assim,
todo aquele que sente, num grau qualquer, é assim que está a definição no Livro dos Espíritos, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito é por isso mesmo médium. Essa influência pode se manifestar de muitas maneiras. Pode ser que ele tenha uma mediunidade ostensiva ou não tenha. Pode ser que ele tenha experiências diversas, que ele tenha apenas visão, que ele tenha audição, ou que ele até adormeça, ou que fenômenos outros aconteçam na frente dele. Ou ele se sente com a mente dominada. E é mais raro, mas existe o médium que não tem consciência nenhuma do que está fazendo. Não é o ideal. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito é por isso mesmo médium. Só que eu gostaria de dizer o seguinte: por que o senhor Allan Kardec fez e quando fez e começou a abordar esse tema? Exatamente porque isso sempre existiu na história da humanidade. Nunca foi no sentido contrário. Então, não foi novidade. Na verdade, a situação estava preparada. Quando e como aconteceu? Bem, no Antigo Testamento nós encontramos muitos sinais claros da mediunidade, principalmente através de São Paulo. Mas muito antes, por exemplo, quando nós estamos no Antigo Testamento, então nós encontramos a expressão todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito, é por isso mesmo em Kardec. Mas no Antigo Testamento, então, nós encontramos a influência direta quando, no primeiro livro de capítulo 9, versículo 9, primeiro livro de Samuel diz, todo aquele que diz assim, lê para mim, capítulo 9, versículo 9, que assim eles vejam. Primeiro, vamos lá. Capítulo 9, versículo 9. Deixa para você mesmo ler, porque aí fica mais claro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Vamos lá. Olha, eu estou falando, não estou com a Bíblia perto, ele que está. Vamos lá. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então, aí se vê claramente que até ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, eu não estou com a Bíblia, mas se você me mostrar, eu mostro agora o interessante do capítulo 10, que no capítulo 10 tem então uma expressão curiosíssima, não sei nem se está assinalado aqui, porque é grande para procurar, mas então aqui se modificará em um outro homem, tá? Você vê, se acha, porque senão eu fico sem poder falar aqui. Todo aquele que sente num grau qualquer, por isso mesmo médium. No Antigo Testamento, então, os médios, ou aquele que sentia a influência do Espírito, participava disso aí. Vamos lá, é fácil achar para ele, olha só. Capítulo 9, versículo 9, tá? Primeiro livro de Samuel. Antigamente, em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Aí, então, quando Samuel unge Saul como rei de Israel, ele, então, claro, vai haver manifestações mediúnicas. Interessante que, então, é definido assim. No capítulo 10, falamos 9, versículo 9, agora no capítulo 10 diz assim: então o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Esse detalhe é muito interessante, entendeu? Pode assinalar na sua Bíblia. Qual é aí, o versículo? Olha assim, capítulo 10, versículo 6. 6. Anote aí, olha que interessante. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Portanto, eu não estou inventando. Você está lendo comigo? Está a mesma coisa? Estou vendo lá. E profetizarás com eles. E se mudarás 8 nomes. Vamos analisar a frase. O que é profetizar? Voltamos ao capítulo 9, versículo 9, que diz: antigamente Israel, indo qualquer um consultar a Deus, portanto, a Deus era através de um médium ou profeta, né? Dizia, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. E no capítulo 10 do mesmo livro, a mesma coisa já diz, que na hora que ele recebia o Espírito, isso não é espiritismo, está claro na Bíblia. E profetizar, portanto, era receber o Espírito. Não está escrito isso? Que passou a ser chamado de vidente. Isto, né? Exatamente. Passou a ser chamado de profeta. Então, profetizarás com ele, porque o profeta profetiza. Profetizará com ele
e te mudarás em outro nome. Por que profetizar? Porque naquela época não se tinha papel para escrever, não se tinha lápis, caneta, a forma de escrever era muito difícil. Então, a forma mediúnica, a qualidade mediúnica que mais aparecia realmente era de falar. Claro. Então, era um profeta, porque o profeta era aquele que previa, porque ele pregava e ensinava. Perfeito. Porque não tinha nada escrito. Claro. Depois é que vieram a surgir, então, os médiuns que nós conhecemos hoje, tá? Perfeito. Perfeito. Então, seu Gama, nós vemos aqui que através dessa mediunidade, que como consta exatamente aqui no 99, nós vemos nesse livro aqui, Os Poderes da Mente, falando sobre a mente, da senhora Sueli Caldas Schubert, perfeito? E diz assim, escrito por Emmanuel: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. E interessante, ela está analisando aí livros do Divaldo, não? Aqui especificamente é de Emmanuel, é o roteiro. Bom, então ela anuncia, porque o Divaldo Pereira Franca recebe de Joana de Ângela a seguinte expressão: o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele cultiva no seu interior, então isso constitui a essência dele. Então, o médium, evidentemente, vai receber espíritos de acordo com o grau dele, de evolução dele também. É inadmissível um espírito superior se manifestar com coerência para uma pessoa que não crê em nada, que não tem vida séria e tal. Existe, portanto, muito do médium. Tá? Perfeito, perfeito. Então, por enquanto, nós podemos ficar nisso aí, apontando a mediunidade nesse ponto. Tá certo. Então, aliás, é o que diz exatamente, segundo Joana, o médium atuando é uma pessoa com um estado alterado de consciência. É o que o senhor acabou de nos dizer. E não é de consciência alterada. Quando é de consciência alterada é porque ele está doente. Ah, perfeito. Entendeu? Isso é muito importante. Só as palavras trocam de lugar, mas é essa a realidade. Então tá certo. Agora, perfeito. Já que nós estamos no tema, eu posso pegar aqui e mostrar a vocês, só que eu vou mais rápido, eu estou acostumada a mexer, né? Então, olha, no primeiro livro, aqui na primeira epístola, eu vou pegar aqui para mostrar. Aqui no capítulo 12. Do 1 Coríntios? Os 1 Coríntios. Olha que eu vou ler que interessante. Nós estamos falando de mediunidade. A menos que você queira expor alguma coisa, exponha de uma vez, que depois eu devo demorar um pouquinho explicando aqui. Exatamente. Aqui, exatamente, nós estamos falando sobre o poder da mente. Nós vemos aqui exatamente o que? André Luiz falando... o instrutor espiritual Albério, falando em um dos livros da série de André Luiz, para o próprio André Luiz. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos espíritas. Exato. Então, nós fizemos a definição, e agora vemos Albério o que ele está dizendo. Então é importante a gente dizer isso aí antes de entrarmos nesse aspecto subsequente aqui. O seguinte, antes de mais nada, o espírito não entra dentro do outro. Não, com certeza. Nós já fizemos isso aqui mais de uma vez. Ou seja, é de mente para mente. Nós temos a mente, então quando se diz aí fora, fulano recebeu, incorporou. Não, receber é uma coisa, receber é uma mensagem. Incorporar, essa coisa ficou popular. Fulano incorporou e incorpora. Exato. Não existe isso em ponto nenhum. O espírito não ocupa. Assim como o espírito, o encarnado, não ocupa o corpo de outro encarnado de jeito nenhum, nem a mente. O que acontece é que cada um tem a sua mente e através da mente ele então intervém. Nós temos que fazer o primeiro intervalo, então depois eu vou ler então na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, onde nós vamos encontrar a relação de maioria das mediunidades que nós temos hoje. Perfeito. Tá? Perfeito. Então voltaremos em um minuto. Até já.
enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos analisando, vamos lá. Então, nós vemos aqui que a mediunidade é uma coisa importantíssima, que nós a temos em diversos graus, de acordo com o nosso grau evolutivo. E nós vemos exatamente que a importância da mediunidade é qual? É revelar a verdade e a continuidade da vida no mundo espiritual. Assim declarou Jesus em João 16:12. Então, eu gostaria de antes, para relacionar as mediunidades, a melhor lugar, porque não são, é quase impossível você dizer quais são todas as mediunidades. Certo, certo. É quase impossível. Porque são muitas, Kardec define uma parte, mas tem muito mais do que aquela, vão se descobrindo, inclusive. Então, perfeito. São Paulo, que no final mostrou-se tão iluminado, São Paulo é iluminado porque ele percebeu, portanto, que a coisa mais importante que o homem podia fazer por ele e pelos seus irmãos em humanidade era a prática da caridade. A prática da caridade. Por isso que a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação e que o objetivo maior de todos nós deve ser amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo e praticando a caridade. Só que São Paulo percebeu isso e percebeu também que ele teve uma experiência muito extraordinária. Isso nós sabemos estar narrado nos Atos dos Apóstolos em 3 lugares. Que experiência foi essa? São Paulo, depois que ele tinha já cumprido ordem, tinha matado Estevão, mas ele estava cumprindo ordens, ele não era cristão ainda. Então ele vai a caminho de Damasco, é a capital da Síria, mas é isso mesmo, ele estava ao sol do meio-dia, quando então Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, ele ainda se chamava Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então diz: quem és tu, Senhor? A figura que ele aparece, e todos que estavam na caravana com ele, eu vou explicar quais são esses todos viam, mas só ele, Paulo, agora ainda chamado Saulo, é que conversava com o Senhor. Quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Vai até Ananias, de lá te será dito o que deve fazer. Ele fica cego, tá? Despede os soldados que ele tinha, despede os escravos que também o acompanhavam, ele tinha esse direito, fica com um homem só e ele cego é guiado por esse homem até Ananias. Lá ele fica com Ananias 3 anos, porque na hora que Ananias vê, Ananias impõe as mãos sobre ele, ele fica curado e agora já não é mais Saulo, ele adota o nome de Paulo e vai pregar o cristianismo. E pregou com tamanha profundidade e dedicação que ele percebeu que então a coisa mais importante que um cristão pode fazer, cristão ou não, um ser humano que quer estar muito bem no mundo espiritual após o desencarne, é a prática da mais absoluta e desinteressada caridade. Perfeito. Mas São Paulo percebeu que haviam muitos dons. Com a vivência dele rodando por todo o mundo antigo, em muitas cidades, antes dele começar a escrever todas as epístolas,
e depois de passar por muito sacrifício, ele era um homem de extremada cultura, e ser orientado por Jesus, uma das vezes posso contar, mas você me lembra depois que aconteceu na viagem dele até a Grécia. Mas enquanto ele estava aprendendo, ele foi percebendo que haviam dons espirituais. Então, o que hoje nós chamamos de mediunidades, ele chamava de dom espiritual. Não deixa de ser um dom espiritual, claro. Tá? E cada um recebe de maneira diferente, de acordo com a sua necessidade. Então, na primeira epístola aos Coríntios, ele escreveu várias epístolas em São Paulo. Ele não foi discípulo de Jesus, mas foi igual a um discípulo de Jesus. E um dos mais importantes pela cultura que tinha. Então, São Paulo escreveu o seguinte, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12. Eu me permito ler que vou eliminando os traços que não forem necessários para poder ficar mais objetivo. Capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está escrevendo para o pessoal de Corinto, uma cidade antiga. E ele diz, então, ora, no versículo 4 em diante, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, quer dizer, de ocupações, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Ele aí começa então a entrar em detalhes dizendo, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em seguida ele diz, para um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Para outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro ainda, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É isso mesmo. A outro ainda é dada a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. A outro ainda o dom de ver os espíritos. A outro, a variedade de língua. Há médium que incorporam espíritos que falam línguas que ele desconhece quando ele está desperto. Tá? E a outra ainda a interpretação dessas mesmas línguas. Olha, isso é São Paulo que diz claramente. Então ele percebeu que havia e registrou com o linguajar dele. Registrou todas as mediunidades? Não, porque naquela época não tinha, por exemplo, a psicografia, não tinha como psicografar, você não tinha lápis, não tinha caneta, não tinha papel. Então era difícil fazer a psicografia com aquela velocidade que os médiuns hoje em dia transmitem. Quem viu o Chico Xavier psicografar, Divaldo de Feta, Chico com 412 livros, como é que ia fazer? Impossível. Na verdade, isso, a revelação, a terceira revelação, que é a revelação espírita, não poderia ser feita de outra maneira. Claro. Porque o papel só ali tinha atingido a sua finalidade absoluta. A própria Bíblia, antigamente, era escrita onde? Os livros? Em pelo de cabelo, ou em papiros, né? Mas devagar, pintado, cada daquela letra diferente. Muita coisa se registrava? Sim, alguma coisa se registrava, não tudo. Então, São Paulo foi o primeiro que teve o acesso, assim, à mediunidade, chamando de dom espiritual. E por isso era interessante que os discípulos utilizavam, mas não tinham esse conhecimento. Por quê? Porque não tinha a mesma cultura de São Paulo. A cultura na seara espírita é importante se você quer conhecer. Com certeza. Por quê? Por exemplo, bom, vamos começar. Mateus, ele era cobrador de impostos, então ele tinha cultura, sabia ler e escrever, né? Já, por exemplo, você procura Marcos e Lucas, provavelmente eram homens, Lucas não, porque ele era médico com conhecimento da época, mas tinha, mas Mateus, aliás, Marcos, pouco sabemos a respeito dele, mas ele tinha um mínimo de conhecimento também. João e Pedro eram homens analfabetos, por incrível que pareça, você procura na Bíblia... todos eles são doutos. Você procura na Bíblia, os Atos dos Apóstolos, pode procurar aí, já que você está com uma Bíblia. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, vai dizer que eram homens, Pedro e João eram homens indoutos e sem letras. Isso. Então a mediunidade existia naquela época, continua existindo, hoje em dia sempre existiu e existirá, que é o meio que nos liga ao mundo espiritual. Que mundo espiritual é esse? Se existem espíritos muito endividados, que morrem, encarnados e mortos, e existem espíritos muito evoluídos, encarnados, que desencarnam. Então, existem espíritos desencarnados em todos os graus. Claro, tá? claro. E assim, uns
são mais próximos da espiritualidade, outros mais afastados da espiritualização, permitimos dizer, são mais evoluídos e outros menos evoluídos. Perfeito. Assim também os médiuns. Perfeito. Então, o médium, para ser útil aos espíritos, ele precisa levar uma vida muito pura. Chico Xavier é um exemplo. Isso. E que quando Emmanuel apareceu para trabalhar com ele, foi aquela coisa bonita. De ti te existem 3 coisas. Ele apareceu para o Chico logo no princípio e disse: quais são as 3 coisas? A primeira? Disciplina. A segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, pois é. Então, exigindo sempre disciplina do médium. Ou seja, tinha que ter pleno domínio sobre o corpo e sobre a mente. Perfeito. Caso contrário, os companheiros espirituais que você recebe na hora da mediunidade não são confiáveis. Perfeito. Então, nós podemos deduzir, através de Paulo, em Atos dos 1 Coríntios, capítulo 12, esses dons espirituais, Jesus pede que haja a gratuidade, seu Gama. Sim. Ele diz especificamente, né? Que de graça recebestes, de graças dai. Né? Isso. O texto é esse. Isso. De graça recebeste, de graça dai. Recebeste o que? O dom espiritual. Recebeu de graça, então não pode cobrar nada. Como curiosidade, os animais são médiuns? Olha, no Livro dos Médiuns, capítulo 22, Kardec então tenta esclarecer o seguinte: olha, os animais são médiuns no sentido de que eles veem coisas do mundo espiritual. Eu sempre tive animais e observava com curiosidade que às vezes eles prestavam atenção a alguma coisa que eles não entendiam o que era. E às vezes também, subitamente, tomavam uma decisão, às vezes latia para algo que nós não latíamos, não víamos, mas percebemos que é algo que ele percebia. Mas ele não é médium no sentido de servir de intermediário para uma manifestação mediúnica de espírito. Isso não. Perfeito, tá? Perfeito. Então, o cavalo, por exemplo, nas experiências feitas no princípio da doutrina espírita, se mostrou, não experiência com esse fim, mas determinou-se que, por ensinamento do próprio espírito, que haviam certas circunstâncias nos animais que demonstravam uma certa visão. Por exemplo, quando o animal vai na direção de um determinado ponto e ele empaca ali, e você comanda para ele andar, ele não anda ali, mas de jeito nenhum, ele não passa naquele caminho. Por hoje, ele te obedece tranquilo, mas naquele ele não passa. Parece que ele está vendo alguma coisa, mas ele não serve de intermediário entre os espíritos e nós. Perfeito. Uma coisa é ver, e outra coisa é poder servir de intermediário. Não serve de intermediário. Né? Então, lembrando aqui, seu Gama, o próprio Jesus também, em Mateus 10:8, ele nos diz exatamente sobre a gratuidade em colocar em prática os dons espirituais. E diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu complementei só antes para justamente... Exato, porque eu enfatizei a parte de graça recebeste, de graça dai. Tudo que você recebeu de graça, você deve dar de graça. Com certeza. Entendeu? Em se tratando de coisas espirituais. Bom, interessante. Sabe que experiências com plantas também determinaram algo parecido? Ou seja, Clive Bartzer fez uma experiência muito curiosa. Experiência da qual ele marcava determinadas plantas com sensores muito exatos. Então entrava uma pessoa, vinha até a planta e torcia um pedaço dela. Certo. E então torcia em relação a várias plantas. Toda vez que entravam ali 10 pessoas, 20 pessoas todo dia, de propósito. A planta não acusava nada no registro. Mas entrava aquele senhor que todo dia até lá quebrava um pedaço dela. Com o passar das experiências, 1, 2 semanas, começou que quando aquele senhor entrava no ambiente, a planta acusava alguma coisa. Como se fosse uma perspectiva de medo, mas a planta não sente dor. Não sente, e seria uma coisa embrionária? Deixa aí, eu não vou apontar, mas tem um livro muito interessante chamado A Vida Secreta das Plantas, porque as plantas têm esse tipo de vida assim, curioso, já mostrando a evolução da espécie. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de citar também a mediunidade apontada exatamente em João,
capítulo 16. Vamos lá? Vamos. Eu digo para você, você me acompanha aqui. Vamos lá. João Olha só. 16. João capítulo 16. Olha aí, onde você quiser. Jesus disse assim, para os discípulos, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. E aí, no capítulo 14, ele diz, quer ver no capítulo 16, confirmar primeiro para os nossos telespectadores? Veja, no capítulo 14 ele diz, se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e quando eu me for, eu pedirei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que ficará convosco para todos sempre. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então veja que chegou o momento próprio onde o que se passava na área psíquica do homem e na área mediúnica, evidentemente, pudesse ser esclarecido. É o que nós vamos fazer, ou tentar fazer, logo após o intervalo, e voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Terceiro bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos lá, Vecmília. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui um assunto interessantíssimo que é a mediunidade. O senhor poderia nos dar alguns grandes médiuns que estão registrados nos livros e seus grandes feitos que nós chamamos mediúnicos, eu posso citar. Claro que aí eu anotei que eu não ia saber esses dados aqui. Então nós vemos, por exemplo, fenômenos de transfiguração no Êxodo, lá no Antigo Testamento. Tá? Ou então, no livro Números do Antigo Testamento, no capítulo 11, onde é uma situação muito curiosa, em que o Senhor comunica para Moisés, e ele então, que ele tinha muito trabalho. Que tipo de trabalho ele tinha? Mas vamos dizer, está escrito lá, ele tinha trabalho. Então, que ele pegasse os 70 melhores anciãos de Israel. Isto. E então colocaram ele naquele momento, e assim, na tenda lá, e assim foram colocados, e Moisés então impôs as mãos e todos profetizaram naquela oportunidade. Profetizar o que era, né? Então, era fácil de dizer. Profetizar, portanto, era a mesma coisa que estar mediúnico. Mas depois não profetizaram mais, foi só aquele dia. Tá? Bom, no livro de Reis também nós vemos um fenômeno curioso, no capítulo 18, quando Elias, ele zomba dos demais profetas ali presentes, profeta, por ler profeta é médium, né? Então, os médiuns ali presentes, mas que não aceitavam, então eles fazem uma fogueira por desafio de Elias, é feita a fogueira, mas a fogueira deles não acende de jeito nenhum, pois Elias ainda molha, e a fogueira dele, de que molhou não sabemos, mas molhou, e mesmo assim a fogueira acendeu quando Elias pediu que acendesse. E o bom Elias, essas coisas acontecem, depois pegou os 70 profetas e cortou a cabeça deles todos. Né? Quer dizer, para você ver. Bom, mas no primeiro livro de Samuel, é que eu acho muito importante, quando há então a informação, né?
antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Isso é uma coisa muito importante, porque os profetas hoje, o que nós chamamos de vidente é médium vidente, tá? Bom, nós vemos também outros relatos de consulta de espíritos naquela época, quando a consulta do espírito de Samuel, feita por parte de Saul, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Deixando o Antigo Testamento, nós vemos muita coisa acontecendo, né? Principalmente com o trabalho de Jesus, mas Jesus nós não podemos encará-lo como médium. Jesus detinha o poder ele mesmo. Mas pessoas que tinham características bem claras de mediunidade, por exemplo, Francisco de Assis, que ficou com as chagas de Jesus, né? Antônio de Pádua, que era um médium extraordinário de desdobramento. Então, ele estando na Itália, ele saiu no corpo espiritual e foi liberar o pai dele em Lisboa, que estava sendo condenado, né? Então, ele tinha capacidade de desdobramento, mas também de clarividência. Joana d'Arc, que ouvia vozes dos espíritos, ele diz até os santos de quem ela via, né? Depois ela foi entregue, ela tinha visões e tinha audição. Repara que são mediunidades diferentes. Teresa de Ávila, que Nossa Senhora era dotada, acho que todas as faculdades que a gente conhece mais importantes, porque ela tinha evidência, ela tinha êxtase, ela tinha curas, desdobramento, ela tinha materialização, então ela tinha faculdade extraordinária. Bom, interessante que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que Maomé era um grande médium. Citamos apenas para não deixar de dizer. Mas já na seara espírita, combinando para o nosso tempo, Swedenborg foi a primeira pessoa, muito antes de Kardec ser publicado, que ele narrou como é que era o mundo espiritual. Apesar de ele ser filho de pastor protestante, mesmo assim ele saía do corpo e dava as orientações todas. Mas tivemos aí na história, preparando a doutrina espírita, ou alicerçando a doutrina espírita, nós tivemos a Madame Blavatsky, que criou a Sociedade Teosófica através da mediunidade que ela tinha. Aí a coisa avança um pouco mais, parecia que a matéria estava pronta. Tivemos as irmãs Fox nos Estados Unidos. Né, que, onde elas estavam, fenômenos mediúnicos aconteciam, e muitos, né? Eram 3 irmãs, mas tinha mais 2 que também faziam. Um médium importantíssimo, que é Andrew Jackson Davis, tá? E importantíssimo, porque dizem que tem relação com outro médium ainda vivo, chamado Daniel Douglas Home. Tá? E assim por diante, os irmãos Ed, Eusápia Palatino. Nos Estados Unidos, um médium extraordinário que nós falamos aqui, Edgar Cayce, né? Muito Edgar recente. Cayce, ele foi de 1877 até 1892. E ele é impressionante, porque ele entrava e tudo foi anotado. Enquanto ele estava adormecido, ele adormecia, aparentemente, ficava em estado de olhos fechados, como se estivesse dormindo, e aparentemente estava mesmo. E aí então passava as pessoas em volta, ele via dentro das pessoas, diagnosticava o que as pessoas tinham e dava o remédio, ou mandava que providenciasse, tá? Perfeito. Esses fenômenos aconteceram com mais frequência, citamos tantos nomes, por quê? Porque esses fenômenos alicerçavam a doutrina espírita, que lá na Europa, especialmente na França, então umas bolsas muito especiais estavam fornecendo os mesmos dados, porque nessa época o fenômeno mediúnico era muito atuante nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? E na França, sendo que na França nós vamos dar uma atenção especial. Mas com certeza. Então, todos esses nomes que o senhor falou do Swedenborg, Irmãs Fox, são todas as pessoas de outros países. E de outros cultos, outros sem culto nenhum. Exatamente. Eles apenas apresentam uma coisa chamada mediunidade. Quando chega, porém, a doutrina espírita, é diferente. Aí foram mocinhas, né? Por exemplo, Carolina Baudin e sua irmã, Júlia Baudin, uma de 18 e outra de 14 anos, Aline Carlotti, que tinha 20 anos,
Irmã Dufour, que trabalhou muito pouco, Havia uma grande médica que nos importa aqui no momento, porque ela fez a revisão da segunda edição de O Livro dos Espíritos, que é a Ruth Celina Jafé. Dizem algumas pessoas, prova a gente não tem, e o Espiritismo é bom de estar com prova, de que teria sido uma das reencarnações de Chico Xavier. Eu prefiro colocar apenas como possibilidade, mas dou a informação, né? Então, na verdade, e principalmente no livro Obra às Portas, há muitas referências a ela. Vamos trazer a coisa para o Brasil para dar tempo de citar? Mas com certeza. Nós aqui tivemos grandes médiuns. Um médium de materialização extraordinário. Eurípides Barçanufo. Ele era de efeitos físicos, levitação, materialização, tem fotos dele extraordinárias, de Carmine Mirabelli. Isto. Um médium extraordinário. Tem fotos dele com espíritos materializados que assustavam mesmo. Isto. Outro médium extraordinário, começou no século XIX, mas terminou no século XX, lá em Sacramento, com Eurípides Barçanufo, que ele tinha a faculdade de curar, mas também de sair do corpo e procurar o doente em casa e tratá-lo em casa, mas desdobrado, enquanto o corpo físico estava adormecido. Tivemos outra que não era minha parente, nem coisa nenhuma, mas que tinha um nome parecido. Né? A igual, família praticamente. Grande, não a conheci em vida, chamada Zilda Gama. Escreveu muita coisa bonita, inclusive de Kardec. Tá? Uma que morou em Petrópolis. Estou citando os médiuns brasileiros mais frequentes. Dona Ivone do Amaral Pereira, tá? Que nasceu em 1900 certinho. Escreveu um livro extraordinário. Um dos livros dela, Memórias de um Suicida, foi considerado pelo Chico Xavier um dos livros mais importantes da Seara Espírita jamais recebido. Porque ela recebeu esse livro antes do Chico receber o livro Nosso Lar. Porém, o livro Nosso Lar relata como é o mundo espiritual. Quando então o Chico publicou esse livro, ela disse, então eu posso publicar o meu também. Aí levou para o Chico leu o livro, Emmanuel também disse, não, Emmanuel já leu, já sabe, e disse que tem que publicar, vai ser um dos livros mais importantes. Maravilha. Uma curiosidade, ela morou em Petrópolis uma parte do tempo, né? Vamos citar também, não era católico, não era espírita. Não era espírita. Que era José Pedro dos Santos, conhecido como Zé Arigó. Zé Arigó, pois é. Exato. Então, Zé Arigó, que fazia cura extraordinária, foi considerada a 8ª maravilha, mas veio a falecer de uma forma de acidente lamentável. Lamentável. Né? Nós temos aí um médium extraordinário, que é Divaldo Pereira Franco, que está vivo entre nós, gente, cria 5.000 crianças. Independente disso, assim que vai ficando adulta, entra outros no lugar lá em Salvador. Independente disso, Divaldo tem 300 e tantas obras espíritas publicadas, né? Exato. Principalmente com espírito da área de psicologia, como Joana de Ângela. Isso. E, finalmente, para apontar mesmo, gostaria de apontar o Chico Xavier, né? Que nasceu no dia 2 do mês que nós estamos, de abril, né? De 1910, e veio a falecer em 2002. E o Chico não só avisou o dia que ia desencarnar, mas já muito idoso, já carregado pelas pessoas, mas o Chico deixou 400 e tantas obras e era dotado de inúmeras faculdades. Tá? Então, em comum, esses médiuns tiveram mediunidades diversas. Em comum apenas a mediunidade, porque cada um tinha uma faculdade diferente um do outro, você entende? Perfeito. Eles não tinham a mesma faculdade, nem se repetiam. Era uma coisa natural. Bom, em que condições essa mediunidade pode se manifestar? Com Chico Xavier, por exemplo, o Chico sabia perfeitamente o que ele estava recebendo, porque o bom médium é aquele que é consciente. Então nós temos a mediunidade consciente, a mediunidade semiconsciente, quando o médium tem uma noção do que recebeu, mas não sabe. E inconsciente, essa não é uma boa, porque pode vir alguma coisa que não seja verdadeira, porque naquele momento o médium se desequilibrou, ora disciplina aí, o médium se desequilibrou e aí o espírito entra e dá uma comunicação e assina como se fosse aquela pessoa. Daí o extremo cuidado. A vida do Chico foi, por exemplo, uma vida santificada, por causa das lutas, do choro, do sofrimento que ele teve. Mas ele precisava fazer isso porque a mensagem dele já era a mensagem da terceira revelação. Quando Jesus diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora, que é João 16, e em João 14, eu estou repetindo, ele diz,
então eu pedirei ao Pai e enviará outro Consolador, aí João 14, que ficará convosco para todo sempre. Ele vos fará lembrar todas as coisas e vos ensinará todas as coisas. Então, por quê? Porque Jesus não escreveu nada, também não ditou nada. Então ia se perder tudo. Mas acontece que Jesus apareceu para os discípulos no capítulo 20 de João, e aí então estavam os discípulos reunidos, e Jesus apareceu para ele, estou repetindo apenas isso, porque já passamos aqui, e aí o que acontece? Houve uma segunda aparição, porque Tomé não estava presente na primeira, e ali se configurou então que Jesus está vivo, embora já tinha desencarnado, estava, portanto, diante de uma materialização, né? Perfeito. Um efeito extraordinário. Aí, então não havia pressa de escrever, só depois, então, bem depois, décadas depois, é que foram escritos, provavelmente 6 a 7 décadas, que foram escritos os primeiros evangelhos. O de João até 90 anos depois da morte de Jesus. Tá? O senhor comentou ainda há pouco que Jesus não deixou nada escrito. Nada. Mas especificamente o poder da mediunidade de Jesus era tão grande que, ao dizer alguma coisa, o receptor captava e guardava dentro da sua mente. A gente pode afirmar com mais justiça que o trabalho, a grandeza de Jesus era de tal ordem que ele não era propriamente médium. Podíamos dizer assim, Jesus era médium de Deus, recebia direto de Deus as intuições. Ele as dominava. Então, Jesus não era intermediário de um outro espírito. Claro que não. Ele mesmo dominava o fenômeno em todo seguido. Então, essa faculdade é inerente ao homem. Não é um privilégio absolutamente, mas é assim que a coisa funciona em todos eles. Como é que as pessoas tentam explicar essa coisa linda que é a mediunidade? Aí eles dizem solenemente, é fraude. Meu Deus, um homem como Chico, que só tinha o pré-primário, a única coisa que ele sabia era bater a máquina. E não é que o Chico escreve 400 livros belíssimos, citando coisas, né? Ou então é animismo, aquilo está dentro da cabeça da pessoa, mas isso nem a ciência provou que existe. Não tem como, né? Não consegue. Ou então era telepatia, o Chico recebia aquilo de outros. De quem? Seria telepatia de um desencarnado? Aí você está provando que era, tá? Seria alguma coisa genética que tivesse gravado dentro dele? Não tem. Impossível isso, né? Quer dizer, ou então ele teria uma inteligência superior que ele nunca provou que tinha, pelo contrário. No colégio ele foi uma pessoa simples. Então, mediunidade é essa coisa extraordinária em que a gente entende o seguinte, o que nós estamos passando aqui, o Sr. Allan Kardec recebeu isso no dia a dia do programa, o Sr. Allan Kardec recebeu através daquelas médiuns e a continuidade veio através do Chico Xavier, por enquanto, e outros grandes médiuns. Perfeito. Mas só que nós chegamos ao final do nosso tempo aí, você tem que encerrar. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Perfeito? Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Pois é. Nós sempre terminamos o programa com essa linda frase do Chico Xavier, porque ela nos traz muitas reflexões, porque a gente, quando ouve essas coisas todas a respeito da doutrina espírita, a gente costuma ficar apaixonado, mas o caminho não é fácil. Então, Chico recebeu essa frase, provavelmente de alguém, ele não especificou. Você tem algo a respeito? Eu não conheço. Não. O fato é que ele deixou essa frase através, certamente, de Emmanuel, dizendo, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê.